Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou com a presença ilustre aqui, minha esposa novamente. Hoje vamos falar de um tema muito pedido aqui no canal, que é sobre a nossa emissão de visto de procura de trabalho, que nos fez tomar a decisão de sair do Brasil e vir para Portugal. E a gente vai falar um pouquinho desse visto. Quer se apresentar, amor? Oi galera, prazer falar com vocês novamente. Como vocês já sabem, eu sou Jéssica, esposa do Manuel, e nós vamos esclarecer melhor acerca do nosso processo de solicitação de visto de procura de trabalho. Então já deixa o like, fica com a gente até o final desse vídeo, porque vamos dar informações muito relevantes que vai te ajudar aí no teu processo, se você pretende vir morar e trabalhar em Portugal e emitir o visto de procura de trabalho. Eu quero começar falando de algo muito importante. Algumas pessoas vêm me fazer algumas perguntas referente ao visto de procura de trabalho e sempre que possível eu respondo. Mas eu faço uma pergunta também para a pessoa. Eu pergunto: você já tirou o passaporte? E algumas pessoas falam: ainda não tirei, vou tirar. Então eu te indico, se você pretende vir para Portugal ou emitir o visto, ou qualquer lugar fora do Brasil, que você faça a emissão do seu passaporte. Você tire o seu passaporte, você vai até uma agência da Polícia Federal, no shopping mais próximo da sua casa. Agende online, né, amor? Pode fazer. Tem que preencher o requerimento online no site da Polícia Federal. É o primeiro passo. Você tira o seu passaporte. Depois do passaporte é que você pensa em fazer emissão de visto e fazer outras coisas, né, amor? Sim. A gente fez algumas anotações. Aqui é um vídeo para ajudar, um vídeo informativo. Então, não se apegue a cenário. Espero que o áudio esteja bom, a imagem também esteja boa e que a gente te ajude de alguma forma. Eu vou pegar aqui o que a gente anotou. O primeiro passo é o que eu falei, tirar o passaporte, né, que é a documentação principal para que você consiga fazer uma viagem internacional. E tem um ponto também muito importante, que quando a gente iniciou o nosso processo de visto, a gente estava sem um valor. O valor que é pedido para fazer a emissão de visto, o valor disponível, né? Quer falar um pouquinho do valor, amor? Bom, o valor para a emissão do visto de procura de trabalho, embora seja um visto que tem um período de 120 dias, né, 4 meses, mas eles facilitaram solicitando só o comprovativo referente a 3 meses do salário mínimo aqui de Portugal. Então são 3 vezes... São 3 vezes 760 euros. Falei pra gente. Aí você faz a conversão e vê quanto dá em real. Dá mais ou menos 11 mil reais, né? Depende da cotação do euro, né? Mas na época deu uns 12 mil. Na época, quando a gente estava para vir para Portugal, eu estava com a venda de um carro que ainda não tinha saído. Então a gente estava aguardando o recurso financeiro para que a gente conseguisse dar início ao processo, né? Porque não adianta você dar início sem um dinheiro. Então você precisa dispor desse valor em sua conta. E um detalhe, eles não aceitam conta digital. Aconteceu comigo na ocasião. Eu só tinha conta digital no Nubank, Inter, e eles não aceitaram. O que eu fiz? Eu fiz a transferência para uma conta que eu tinha no Itaú. Então eles não olharam o histórico de movimentação da conta do Itaú. Eles só verificaram o valor. Porém, eu pedi para anexar também as minhas contas digitais. Embora vale ressaltar que mesmo que você não tenha movimentação bancária, mas é necessário você apresentar o período de 90 dias do seu extrato bancário. Então, foi isso que nós fizemos, né? E precisa ser um banco físico, né? Um banco tradicional. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim. O que você tiver, mas precisa ser um banco físico. Alguns consulados pedem que seja carimbado pelo banco esse extrato. No nosso caso, lá em Recife, não foi necessário, apenas o extrato bancário, impresso na internet mesmo pelo computador. A gente apresentou do período correto, né, dos últimos 90 dias, deu super certo. E a gente tem até a gente pode até dar uma dica para vocês em relação às pessoas que de repente vão tirar em casal, né, que nós tiramos. Sim. Cada um tiramos um visto, né? Ele tirou o visto dele, eu tirei o meu. E tem algumas pessoas que talvez não disponham da quantia para os dois, né? Comprovar o valor para os dois. Exatamente. Então você pode
usar a quantia na sua conta, tirar o seu extrato e depois transferir para o seu cônjuge e tirar o extrato, se for o caso, né? E a gente deu entrada em dias diferentes, né? E o ideal também é vocês terem um valor a mais, né? Não ter exatamente o valor referente só aos 3 meses. É bom ter um excedente aí. Então, o primeiro passo é você tirar o seu passaporte. O segundo é dispor do recurso. Então, você precisa ter esse valor em conta para que você comprove financeiramente que você tem condições de tirar o visto e permanecer no país 120 dias. Esse visto, ele tem validade de 120 dias, porém você pode fazer uma extensão de mais 60 dias, se caso você não consiga um contrato de trabalho. Não é isso, amor? Exato. Terceiro ponto, o primeiro é ter o passaporte, dispor do valor. O terceiro é comprar as passagens. É importante você comprar a passagem com antecedência para que não aconteça o que aconteceu com a gente. Embora vale ressaltar que não é obrigatório você apresentar no consulado a passagem de ida, somente a passagem do seu regresso, né? E eles também aceitam reservas, mas precisa ser voo direto do Brasil para Portugal. Não pode ter escala em outros países. Então tem que ser um voo direto. E a nossa recomendação, né, e foi com a maneira que a gente fez, a gente tentou fazer, porém a gente ainda damos a sugestão de se antecipar ainda mais, porque a gente acreditou que estava se antecipando num tempo bom, de 3 meses, que a gente comprou nossas passagens no final de dezembro, e a gente comprou para 14 de março, né? Foi isso. Então é isso, quanto antes você comprar as passagens, vai pagar mais barato. Mas né? A gente recomenda isso, que vocês comprem com mais antecedência. Como eles solicitam a passagem de regresso, você tem que apresentar a passagem de regresso. O que a gente fez? A gente comprou as passagens, porque foram 5 pessoas, e a de regresso, como a gente tinha intenção de permanecer no país, conseguir o trabalho, a residência, a gente comprou as passagens com reembolso integral. Numa tarifa mais cara, porém que possibilitou a gente posteriormente, né, depois que chegou aqui em Portugal, solicitar o reembolso, e o reembolso foi integral. Tá? As pessoas podem estar pensando, então eu vou ter que ter o dinheiro para comprovar mais o dinheiro das passagens. Você pode usar um cartão de crédito, foi o que a gente fez, né? Nós usamos cartão de crédito, parcelamos no máximo que podia sem juros. Em vista que ia ser reembolsado, a gente comprou no cartão de crédito. Isso. E uma dica também para passagem aérea. A gente comprou direto na TAP. Então você vai direto na agência que você quer viajar. E uma sugestão, pesquise no período que tenha pouco tráfego, ou seja, pouca busca. Possa ser que você encontre alguma forma. De madrugada. Com guia anônima, né? Bota na janela anônima. Se possível, roteie do celular à internet para o computador, porque aí muda, né, a configuração, enfim. Quarto ponto, emitir o PB4. Explica um pouco, amor, sobre o PB4. Bom, o PB4 é um acordo, né, um tratado que existe entre os países de língua portuguesa, onde você tem acesso à rede pública de saúde aqui, no caso das crianças até 18 anos, gratuitamente. Já os adultos pagam, tem um desconto, né? Tem acesso à rede atendido normalmente como um português. Então, você consegue... Pagar a taxa de acordo com o atendimento. E aí você consegue ter o atendimento público, né? Então, é muito importante. O PB4, inclusive, é um item necessário para você dar entrada no processo, né? Ele pede ou seguro de viagem ou o PB4. As pessoas me perguntam muito, Manuel, eu tiro o PB4 ou seguro viagem? O que a gente indica é que você tire o PB4. Né? Como você tira o PB4? Tem um site no Brasil, gov.br. Você entra nesse site, inclusive a gente vai deixar na descrição desse vídeo o site e o site também do Evisa. Lembrando que para você emitir o seu visto pelo Evisa, você precisa morar em algumas regiões específicas que tem lá também falando, né, amor? No nosso caso, como no Recife tem consulado, nós fizemos o nosso processo através do portal Evisa, mas não é o caso da maioria dos estados brasileiros, né? A maioria
tem aí a VFS, faz a partir da VFS. Então, a gente tem mais informações sobre o que a gente fez, mas é mais ou menos o mesmo caminho, né? Os documentos são basicamente os mesmos. Uma dica para emissão do PB4. Antes de você fazer qualquer processo, após você emitir fazer a emissão do passaporte, o pedido do passaporte, você já dê entrada no PB4, porque o PB4 ele demora, é uma das documentações que mais demorou para chegar, não foi? Para ser Sim, aprovado. sim. Inclusive atrasou até o nosso processo de protocolar no consulado, porque o PB4 simplesmente não saía, não ficava disponível. Demorou 30 dias. É. Então eu só pude, a gente estava com pretensão de dar entrada no começo de janeiro, mas a gente só conseguiu dar entrada, eu pelo menos dia 25 de janeiro. Não, tu 25 e eu dia 30, não foi? Foi por isso que a gente... Então a gente só, por conta do PB4, que atrasou bastante. Então, uma dica em relação ao preenchimento do PB4. É muito importante que vocês façam o preenchimento corretamente, idêntico como está no documento de vocês. Se o teu nome tem acento, tu coloca lá no preenchimento com acento. Se teu endereço tá, o R de rua tá abreviado, tu coloca igual como tá no teu comprovativo, porque você vai preencher e depois você vai anexar os documentos para eles conferirem. Então precisa estar idêntico. Se tiver qualquer coisa errado ou divergente, mesmo que não esteja errado, mas se esteja escrito de forma divergente, eles já não emitem, já pede para você E a corrigir. imagem também que você anexar da documentação, tenha cuidado para ficar legível, para que não atrase o seu processo de emissão de visto, se caso você venha com visto. Tem mais alguma coisa sobre o PB4 que tu gostaria de falar? Justamente, depois que pra gente, na nossa opinião, é o que você deve, assim que você já tiver com a importância, o passaporte e as passagens, você já correr atrás disso. E o PB4 você inclui os seus filhos também, seus dependentes, você coloca junto do seu. Tem essa opção de você, que se você tem filhos, né, colocar, ou então seu esposo, você também pode colocar no mesmo. E lembrando que é gratuito, tá, gente? Não paga. Outro ponto, quinto ponto, é comprovativo de morada, né? Que no caso, as hospedagens. As hospedagens. Muitas pessoas têm dúvida, algumas alugam, inclusive tomem cuidado que tem muito golpe aqui em Portugal de você mandar o seu dinheiro para uma pessoa desconhecida e quando chegar aqui não tem hospedagem. Então fique atento a isso, que é muito importante. E hospedagem, você pode fazer uma pesquisa também como passagem, mas vou falar o nosso caso, a gente fez pelo Booking. E o que a gente fez? A gente fez essa pesquisa, porém, alguns hotéis, ele não deixava hospedar durante o tempo do visto. Porque assim, eles exigem, o consulado e também a VFS, exigem agora que você comprove a hospedagem de acordo com o período do visto, 120 dias, você tem que comprovar de que você tem hospedagem. Então, nós fizemos isso, nós tivemos o cuidado, uma dica que é bem legal e importante, é que a gente buscou lá no Booking opções de hospedagem que aceitavam cartão de crédito e que tinha cancelamento grátis. Exatamente. Porque aí possibilitou a gente fazer a reserva, mas até determinada data você poderia cancelar gratuitamente. Exatamente. Então foi isso que nós fizemos. E quanto aos dias, não necessariamente você precisa ser 120 dias na mesma hospedagem. Você pode colocar 15 dias em uma, 30 dias em outra, 60 dias em outra. O importante é que você tenha apresentar a hospedagem pelo período de 120. Mas não necessariamente precisa ser no mesmo local. E a gente pesquisou em outros sites como o Airbnb, mas os melhores valores que a gente encontrou para a região que a gente vinha foi pelo Booking. E principalmente por conta da facilidade de você poder fazer esse cancelamento gratuitamente, né? No Airbnb, você realmente precisa pagar a reserva. Sobre a reserva, lembrando que no nosso caso, a gente já tinha um local para ficar, né? A gente já veio para ficar na casa de um casal de amigos. Então, por isso que a gente não precisou
pagar nenhum centavo de hospedagem no final das contas. Mas tem Exatamente. gente que vai ter que realmente É. pagar, né? Então, mais é interessante que essa pessoa que precisa realmente comprar hospedagem se antecipe, porque a demanda, a procura é muito grande, então, e os valores Exatamente. são altos na maioria. Não é muito barata não as hospedagens, então você tem que procurar bem, com bastante antecedência, para que você consiga um valor melhor, né? Referente à certidão de antecedente criminal. Você pode ser até a última documentação, né? O ideal é que seja, porque tem validade Tem de 30 validade de dias. 30 dias. E você consegue emitir também a certidão de antecedente criminal no mesmo site do PB4, que é o gov.br. Sim, lembrando que os antecedentes criminais precisam estar apostilados. Então, é o último documento que você tem que emitir, já quando você tiver com toda a sua documentação reunida, porque você precisa apostilar e logo apresentar ele, porque ele só tem validade de 30 dias, entendeu? Então, só depois que você tiver já com seu agendamento, eu recomendo, já quando você tiver preenchido o seu formulário, seu requerimento no Evisa, ou quando você tiver reunido toda a sua documentação para mandar para a VFS, é que você providencia o certificado de registro criminal. E uma informação importante, o antecedente criminal ele precisa estar apostilado. Apostila de AIA. Então você vai emitir o antecedente criminal, vai imprimir, você vai até um cartório. Se eu não me engano, a gente pagou R$ 107, não foi para apostilar no Em torno Brasil. disso. Você vai até um cartório, ele tem que estar com data válida e você vai pedir para apostilar, a apostila de AIA. Lembrando que o PB4, para você vir para Portugal, você também precisa trazê-lo apostilado, mas para apresentar no consulado não é necessário estar apostilado ainda. Então, se você quiser deixar para apostilar quando você estiver próximo de viajar, também pode, porque aí você ganha mais tempo de validade dele aqui, né? Porque não precisa estar apostilado quando você leva para o consulado. Ainda tem outros documentos, né? Que é o requerimento criminal, que você precisa assinar um termo. O serviço de estrangeiro aqui em Portugal possa verificar, possa consultar os seus dados de registro criminal, é um termo que você tem que assinar para pessoas acima de 16 anos. Duas fotos, 3x4. Duas fotos, 3x4. A carta de intenção. No nosso caso, a gente não levou carta de intenção e o próprio atendente lá do consulado fez a carta lá. Ele já, no caso de Manuel, ele escreveu a próprio punho e Manuel só assinou. No meu caso, ele já tinha um escrito modelo, digitalizado, e aí ele só me deu a cópia para eu assinar. Aí tava dizendo que a gente queria vir procurar trabalho, né? Basicamente isso que dizia. Um ponto importante, antes de você fazer qualquer coisa, você também vai precisar, passaporte, desculpa, você vai precisar entrar no site, se cadastrar no site da Evisa, fazer o cadastro. E lá tem a relação de todas as documentações que a gente falou. É Portal Evisa. Portal Evisa, e você faz só lá. Botar no Google aí que já aparece, e lá aparece também essa listinha que a gente está olhando agora. Outra coisa que você precisa ter, o comprovativo de apresentação da declaração de manifestação de interesse. Você já precisa entrar no site da IEFP para poder fazer sua manifestação de interesse. Já tem lá uma manifestação de interesse específica para quem vem para cá buscar trabalho. Então, você tem que acessar lá e fazer já esse processo também, já levar junto também pro consulado, ou mandar para a VFS, né, caso vocês estejam fazendo. Outra coisa, quando o seu visto ele é aprovado, já vem o agendamento para entrevista lá no CEF, para dar entrada na residência. Quando você pegar seu passaporte, vai estar lá o carimbo com visto, e lá vai ter a data já do agendamento aqui em Portugal. Isso. Não é isso? É. Eu até queria fazer uma ressalva sobre isso, porque a gente deu entrada, Manuel deu entrada no dia 25 de janeiro, e eu dei entrada no dia 30 de janeiro. Nosso visto mudou o status, na verdade, até então a gente não sabia se tinha ficado pronto ou não, mas tinha mudado para analisado no dia 8 de março. Quando foi no dia seguinte, a gente foi lá e já conseguiu trazer. É uma dica que eu te dou. Quando você estiver acompanhando o seu processo no site, assim que você dá a entrada, alguns dias depois ele entra em análise.
E a segunda fase é quando ele fica analisado. Assim que ficou analisado, eu não esperei, morando perto, eu falei, Jéssica, quem não é visto não é lembrado, vamos pegar o carro, vamos lá. Inclusive, eu fiz um vídeo. E a gente foi no dia seguinte, chegando lá, o cônsul ele estava de bom humor e ele conseguiu imprimir os vistos, o Ele já passaporte. imprimiu os vistos e já nos entregou nossos passaportes. E na nossa viagem já estava programada para a próxima semana, né? Exatamente. Foi isso. Por isso a importância de você comprar a passagem com antecedência, né? É que a gente já ficou, tipo, naquela expectativa. É. Foi um período de muita ansiedade, de muita falta de sono, né? A gente Exatamente. não conseguia nem dormir de ansiedade. E também com medo, porque a nossa passagem de ida, nós não tivemos o mesmo cuidado. Nós não compramos com possibilidade de ser reembolsada ou de ser prorrogada. Então, se não desse certo, a gente teria perdido nossa passagem. Então, por isso que a gente recomenda se anteceder bastante em relação a isso, né? Botar um período aí acima de 4 meses de passagem aérea para a entrada do processo, porque você fica tranquilo em relação a isso, né? Optamos, só para deixar aqui o pessoal ciente, que a gente optou pelo visto, a gente não quis vir como turista. Tem muitas pessoas que não têm o recurso, vem como turista, Fazer a manifestação. conhecer o país, consegue um trabalho e dar entrada, né, na manifestação de interesse. No nosso caso, como a gente vendeu o carro, a gente tinha esse recurso. Então, para a gente foi melhor, mas vão ter pessoas que vão vir como turista e vão fazer manifestação querendo ficar no país e também vai dar certo. Só que demora um pouco mais a sua legalização, né? E assim, a gente recomenda que, de fato, você venha da forma mais correta possível, né? Porque tudo vai ser mais fácil para você quando você já está com tudo direitinho. Uma dica também que eu não posso deixar de dar. Quando você chegar em Portugal com o seu visto, a maioria das empresas não conhece o visto por ele ser um visto novo, um visto recente. Quando te perguntarem se você tem a documentação, o que você vai responder? Você não responde, eu tenho visto. Você fale, eu tenho visto de residência, porque é um visto de residência. Porque o visto de procura de trabalho é um visto que te dá a oportunidade de pegar a tua residência. E a maioria das pessoas, como ele é novo, a maioria dos portugueses não conhecem. Então você não fale, eu tenho um visto de procura de trabalho. Fale, eu tenho um visto de residência. Eu já tenho o meu agendamento do CEF. Entendeu? Exatamente. Porque quando você não tem, quando a gente vem com visto, a gente não tem a manifestação de interesse daqui, né? Que eles emitem aqui. Então, quando você não tem a manifestação de interesse, aí eles ficam, tipo, né? Exatamente. Aí quando você diz que tem um agendamento no CEF já, aí eles já entendem melhor. Então, nosso agendamento tem um ponto interessante sobre isso, porque o nosso visto tem validade de 120 dias, então ele termina no início de julho, né, os 120 dias. Porém, o nosso agendamento veio para 8 de agosto. Após o término do... E eu procurei vários vídeos sobre isso, se alguém tinha acontecido a mesma coisa, e não vi ninguém falando sobre isso. E no nosso caso, o meu tá para o dia 8 de agosto e o teu tá para o dia 9, dia né? 9. Então, nós fomos lá no CEF para saber se a gente precisava fazer extensão e tudo mais, e eles disseram que não, que a gente tá totalmente resguardado com esse agendamento. Então fique tranquilo, se você emitiu o visto e o prazo do visto venceu, em vez de você... Antes do agendamento, né? Antes de você fazer a extensão, você vai até o CEF, porque possa ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a gente. Você não precisa fazer extensão e faça a entrevista após. É isso. É isso. Em relação às crianças, nós tentamos, inicialmente fomos lá no consulado, falamos sobre a possibilidade de trazê-los como se tratava de um visto de residência, até no formulário, no preenchimento, aparece assim. Nós perguntamos sobre a possibilidade de trazê-los como acompanhantes, né? Visto de acompanhamento familiar. Inicialmente eles informaram que sim, que a gente poderia. Depois, quando a gente já tinha preenchido todo o formulário, que fomos da entrada, disseram que não poderia mais, não estava mais autorizado.
Então, a única alternativa que eles nos deram foi da gente vir na frente e depois que a gente tivesse com a nossa residência, a gente dar entrada no reagrupamento familiar, depois que já estivéssemos aqui em Portugal com residência. E para poder, então, trazer nossos filhos. E aí, como não tinham essa possibilidade para a gente, estava fora de cogitação, nós acabamos trazendo eles como turista. A gente veio com visto, mas eles, os 3, vieram como turistas. Pesquisamos um pouco, vimos algumas coisas, sabemos que família é um bem inviolável e se não tem ninguém para ficar com seu filho, você não tem outra opção a não trazê-los. Então a gente trouxe, deu tudo certo. Vamos fazer um próximo vídeo falando sobre a nossa imigração. Sobre detalhes a respeito disso. Então, eu gostaria de agradecer a audiência. Estamos chegando à marca de 2.000 inscritos no canal. Então, Obrigada. Só gratidão. Essas informações que passamos são informações relevantes, muito importantes. Então, deixa o like, se inscreve aqui no YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, galera. Foi Tchau. um prazer falar com vocês de novo. Até mais. Até logo.